Fala pessoal, Alessandro Valentim aqui para mais um vídeo de... Não, curiosidades não. Hoje a gente vai falar sobre tempos sombrios no fisiculturismo. Já tivemos outros tempos sombrios, e por que outros? Porque eu acredito que esses tempos estão sombrios. O Lihane já chegou a dizer que nós estamos vivendo a era dos freak monsters, né? Onde a estética não tem sido privilegiada, onde a linha tem sido assaltada a todo tempo, ou seja, onde o volume é a prioridade a qualquer custo, e isso não é bom para o Mr. Olympia. Lembrando, mas antes de eu entrar diretamente no vídeo, se você não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixa a sua curtida, seu melhor comentário, compartilha com mais pessoas para que o algoritmo entenda que esse vídeo é relevante para você. Bom, o que acontece? O Mr. Olympia, para que todos entendam, e para que essa nova geração também tenha essa visão, é a categoria Open. As demais categorias, elas fazem parte do show, é importante para o entretenimento, é importante para trazer um novo público, é importante para criar, obviamente, novas narrativas e gerar mais interesse para o nicho, mas o Mr. Olympia é, de fato, a categoria Open. O foco continua sendo. Se a categoria Open não vai bem, é necessário que as outras categorias estejam indo bem para que o esporte continue seguindo o seu caminho e para que, obviamente, exista espectadores, né? Ou seja, a gente tem a Classic Physique que faz muito bem esse papel, cria essa narrativa. No Brasil, né, a Classic Physique talvez seja a principal categoria mais assistida, mas o fato é que a Open, para os fãs hardcores do esporte, ainda continua sendo a principal categoria do Mr. Olympia. E desde 2018 nós não temos um campeão dominante, né? Aliás, desde 2017, né, porque o último título de Phil Heath, o 7º título foi em 2017. 2018, o Shawn Rhoden, ele vence a competição, mas aí ele teve aquele caso de assédio sexual, ficou um tempo fora. Depois entrou o Brandon Curry em 2019, aí o Big Ramy, né, que trouxe talvez para mim um dos piores momentos do Mr. Olympia, né? Muita gente gosta do Big Ramy, é um cara maneiro, mas eu acredito que para ser Mr. Olympia precisariam de um pouco mais. E nós chegamos nesses novos tempos, né, com o Rad Chopin e depois o Derek Lunsford. E agora eu acredito que se esse ano nós tivermos um novo campeão, que na minha opinião deve ser e provavelmente será o Samson Dauda, nós vamos resgatar a linha de volta. E eu fiz até uma comparação há algum tempo atrás do Samson Dauda, né, falando de linha com relação ao Lihane. E aí muita gente não entendeu, achou que eu estava me referindo, não, o Samson é muito maior, não dá para comparar. Claro, não dá para comparar, são novos tempos, mas eu estou falando de linha, tá? E eu acho que para ser Mr. Olympia, porque aí a gente precisa entender, muita gente fala, Classic Physique, é Open, é diferente. Gente, é tudo fisiculturismo, tá? O sujeito, ele é fisiculturista, independente de estar na Open, ele precisa ter uma linha estética bonita para apresentar no palco. Não é só volume, já falei isso, tá? O fisiculturismo engloba uma série de fatores, principalmente a performance, a maneira como se posa, a apresentação, a escolha da música, tudo é fisiculturismo, tá bom? Tudo é classic. E nesses últimos tempos, talvez o que, na minha opinião, mais chegou perto foi o Cedric McMillan, falecido, e também o falecido Shawn Rhoden. Foram os dois que chegaram mais próximos ali dessa minha percepção. Mas vamos lá. Quando um campeão dominante surge no cenário, ele cria um novo padrão. E isso é importante para a marca. Por isso que eu falo que talvez, se o Samson Dauda vencer esse ano, ele vai gerar um novo tempo, um novo reinado. E isso é muito importante para o Mr. Olympia. Por quê? Toda vez que um campeão surge, obviamente existe e aumenta a necessidade dos outros fisiculturistas de acompanhar aquele ritmo para tomar o título. Então cria-se uma nova narrativa. E eu acho que há muito tempo isso não acontece. Até porque o Mr. Olympia o título vem trocando de mãos praticamente todos os anos. E quando a gente olha e fala, quem foram os Mr. Olympia? Você vai lembrar do Lihane, vai lembrar do Dorian, vai lembrar do Arnold, dos caras que venceram mais. Poucas pessoas vão se lembrar dos caras que venceram um título, por exemplo, né? Como o Chris Dickerson, Samir Banu, o próprio Rad Chopin, ou Big Ramy, enfim. Esses caras venceram, o Shawn Rhoden, esses caras venceram um título. Mas aí quando a gente fala de legado, a gente vai lembrar dos caras que venceram mais títulos. Então, na minha opinião, nós estamos vivendo tempos sombrios no Mr. Olympia.
e há uma necessidade muito clara e óbvia de um novo reinado. Derek Lunsford pode ser esse cara? Pode, mas eu acho muito provável que um cara mais alto, que se o Samson Dauda trouxer a linha com uma qualidade de físico, né, um pouco mais condicionado do que ele chegou o ano passado, que eu acho que foi um dos motivos pelo qual também ele, né, não se aproximou mais do título, e melhorar o ponto que o Tyler Mannion havia observado, que seria a parte de baixo das costas, que eu acho que ele tem melhorado, ele pode sim ser o novo campeão. E aí, a minha opinião é o seguinte, se ele tomar esse título e se ele chegar nessas condições, obviamente ele vai manter isso, ele não vai perder mais esse título por um bom tempo, tá? Eu acho que quando a gente fala de legado, a gente precisa entender que o campeão, quando ele se torna campeão, ele vai fazer um trabalho muito mais duro para manter o título, que é muito mais difícil, né? Então ele encontrou ali o time dele, né? Ele encontrou ali, digamos assim, de forma clara, o físico perfeito. Então ele vai manter aquilo, né? Você pega o Coleman de 98 e o Coleman de 99, você pode perceber o que eu estou falando. O Coleman veio em 99 arrasador. Então todos os bodybuilders que estavam ali no backstage já não estavam entendendo mais nada. Para onde isso vai, né? O próprio Kevin Levrone chamou ele de, pô, esse cara é um Frankenstein, o cara fora da curva, é um cara que não tem como. O Shaw Ray falou que no backstage, quando viu o Coleman aquecendo, falou, cara, é ele e o resto, não tem mais como tirar. Então eu acredito que quando o cara se torna campeão, ele faz um trabalho muito melhor para manter. Mas, historicamente falando, a gente sabe que um cara mais alto, com uma linha e com mais volume, e com um melhor condicionamento, talvez resgatando os anos 90, esse cara vai manter o título por um bom tempo. Porém, nós tivemos tempos um pouco mais sombrios no Mr. Olympia, sim, pessoal. Além dessa nova era, tivemos o ano de 1976, o ano em que o Arnold se aposentou, e aí o Lou Ferrigno também se aposentou, foi tentar uma carreira no futebol americano, fez testes no Giants e outros times. O Serge Nubret foi retirado da IFBB. Para quem não sabe, o Serge Nubret, ele era presidente da IFBB Europa, ele perdeu essa função por conta dos problemas que foram gerados em 75. Então, em 76... os três principais nomes do Mr. Olympia da Open, tá, não estavam competindo. Aí você tinha na categoria abaixo de 90 quilos o Frank Zane, você tinha o Franco Columbo, você tinha o Ed Corney, você tinha ali, enfim, tinha outros caras que também o Bower Coy, né, enfim, outros caras que eram muito bons, mas que, na minha opinião, não era aquele cara precisava ser o Mr. Olympia, né? O Rob Robson estava surgindo na época, por exemplo. O Rob Robson tinha vencido o Mr. América, vencido também o Mr. Universo, se não me engano, o Mr. Internacional. Todos os eventos mais importantes da IFBB. E aí eu tive uma conversa com ele há pouco tempo atrás, e ele me falou que, eu perguntei a ele por que ele não havia competido naquele Mr. Olympia de 76, porque realmente carecia de um nome na Open, e ele estava sendo chamado ali na época de o novo Arnold, e ele disse que o Joe Hader não quis que ele competisse, impediu ele de competir, talvez pelo fato dele ser muito novo, chegando na IFBB e de repente surpreender o Franco Columbo. Poderia surpreender, por que não, o Franco Columbo. Então eles não deixaram ele competir. Também falou alguma coisa relacionada a questões raciais, né, que havia muito naquela época essa questão, era muito forte. O fato é que competiram naquela noite na categoria Open o Ken Wallace e o Mike Katz, né, os dois protagonistas ali, ou coadjuvantes do filme Pump Iron, que criaram uma narrativa ali no filme, trouxeram muito interesse para esse Mr. Olympia, até porque foi o ano seguinte, o Pump Iron só foi lançado em 77, e para quem não sabe, o Ken Wallace foi o cara que, aconselhado pelo Roger Callard, que era um bodybuilder que morava com o Mike Katz, roubou a camiseta do Mike Katz. O Mike Katz tinha uma particularidade, ele não gostava muito do seu físico, era um cara que não andava sem camiseta, por exemplo. Toda vez que ele terminava de treinar, ele já se vestia. O Roger Callard, que morava com ele, que sabia disso, falou, ó, pro Ken Wallace, dá para você pregar uma peça nele. Quando ele descer do palco, ele se apresentou, esconde a camiseta dele, que ele vai ficar maluco, vai ficar eufórico. E foi exatamente o que aconteceu. Totalmente premeditado, a direção do filme não tinha isso no roteiro,
e foi colocado isso no filme e foi um sucesso total. Muita gente se lembra dessa cena como uma das mais principais do filme. Os dois competiram naquele ano, né? O Red Machine, o Ken Wallace, naturalmente venceria. Ele já tinha vencido o Mr. Universo do ano anterior, ele estava literalmente legível para competir, porém o Mike Katz não. O Mike Katz não poderia estar competindo na categoria Open. A última competição que o Mike Katz venceu dentro da IFBB foi o Mr. Universo, que aconteceu em Bagdá, que nesse ano, na verdade, quem venceu o overall foi o Ed Corning. Ele venceu a sua categoria da pesada. Então, de lá para cá, de 72 até 75, ele não venceu mais nenhum show, não poderia estar definitivamente competindo naquele Olímpia. Mas não tinha mais ninguém, porque, como eu falei, o Arnold, o Serge Nubret e o Lou Ferrigno não estavam competindo mais na categoria Open, que na época era dividido, para quem não entende. Existiam duas categorias, tá? A categoria acima de 90 quilos e abaixo de 90 quilos. Então, muitos Mr. Olímpias surgiram na categoria abaixo de 90 quilos, mas que não são considerados Open, né? O Franco Columbu, que foi o campeão de 76, é considerado porque em 81 ele ganhou o título principal, que já na época já tinha o Sando. O Frank Zane, por exemplo, uma curiosidade, ele nunca venceu a categoria Open, mas tem 3 títulos de Mr. Olympia, porque ele venceu a categoria abaixo de 90 quilos e no overall ele venceu os caras lá de cima, né? O Rob Robson, por exemplo, que tem 2 títulos da Open, não teve direito a ganhar o Sandon porque não venceu o overall. E até o Mike Manser também tem o título de 1979 na categoria Open do Mr. Olympia, mas perdendo no overall para o Frank Zane. Então, 1976 foi um ano bem sombrio. Se não houvesse a categoria abaixo de 90 quilos, talvez seria o pior Mr. Olympia de todos os tempos. O Franco Columbu venceu a categoria abaixo de 90 quilos, venceu o Frank Zane. Houve uma polêmica, anos mais tarde o Frank Zane veio a declarar que ele não entende como um cara que tinha só tamanho, mas não tinha linha, pudesse vencê-lo, mas o Franco Columbu venceu aquele ano. Muita gente também criou-se uma narrativa do fato de que naquele ano de 76 o Arnold era co-promotor do Mr. Olympia juntamente com o Jim Lorimer. Para quem não conhece a história, o Arnold foi competir em 1970 no Mr. World, que aconteceu em Columbus, Ohio, a mesma cidade que depois ele veio a promover o Arnold Classic, juntamente com o mesmo promotor desse evento, que era o Jim Lorimer, que era um ex-agente do FBI que promovia eventos pela União Atlética Amadora. O Arnold gostou tanto da promoção daquele evento em Columbus, Ohio, lembrando que naquele ano o Arnold já havia competido um dia anterior, que foi no dia 24 de setembro de 1970, no Mr. Universo, né? Ele vence o Reg Park, depois ele compete no Mr. World no dia seguinte. Ele fez ali uma viagem uma viagem muito complexa, porque não daria tempo para chegar, né, no auditório em Columbus, Ohio, mas ele consegue chegar, porque o Jim Lorimer tinha fretado ali um jatinho para ele chegar, ele consegue chegar, competiu e nesse evento ele vence pela primeira vez o Sérgio Oliva, e aí um mês depois ele vence o Mr. Olympia, ou seja, ele unificou os 3 títulos mais importantes do bodybuilding naquela ocasião em menos de um mês praticamente, ou em um mês, né? E ele ficou tão maravilhado com a realização daquele show promovido pelo Jim Lorimer que ele convidou o Jim Lorimer para quando ele se aposentasse do bodybuilding, os dois pudessem ali fazer alguma coisa, e foi o que aconteceu a partir de 76, quando os dois começaram a co-promover o Mr. Olympia. E aí, obviamente, o Arnold sendo muito amigo do Franco Columbu, muita gente especulou esse fato, né, de que ele, sendo amigo de Franco Columbu, pudesse, obviamente, ter favorecido o título ao Franco. O Franco vence a categoria abaixo de 90 quilos e no overall, né, ficava claro que ele venceria o Ken Wallace. Então, pessoal, tempos sombrios já aconteceram, mas, obviamente, eles passaram, né? 76 foi o ano do Franco Columbu, 77 ele não compete, porque ele teve aquela lesão, ele infelizmente foi participar daquele evento chamado World Strongman, carregando uma geladeira nas costas. Ele teve que dar um pique ali para poder alcançar o seu oponente, o joelho saiu do lugar, ele se lesionou, ficou até 81 sem poder competir, e aí surgiu o Frank Zane, que na verdade a narrativa era para que o Lou Ferrigno pudesse ser o campeão do Mr. Olympia a partir de então.
Se o Lou Ferrigno não tivesse competido em 1977, provavelmente até 80 ele seria o campeão, eu não tenho dúvidas disso, independente dele estar no seu melhor físico ou não, porque o Joe Weider precisava de um novo homem. E aí ele criou uma narrativa entre o Frank Columbo e o Rob Robson, mas o Frank Columbo recebeu o convite da CBS para fazer o filme do Hulk na televisão, que depois virou uma série. E aí o Frank Zane entrou e roubou a cena e foi campeão por 3 vezes seguidas, de 1977 a 1979. Talvez um outro Mr. Olympia que não foi tão bem aceito foi o Chris Dickerson, mas eu acho que depois entrou a era do Lee Haney, do Dory Yates, do Ronnie Coleman, e nós não tivemos esse problema. O problema que nós estamos tendo agora, que na minha opinião tem um tempo para acabar. E esse tempo se chama Samson Dowd. Eu acho que se o Samson Dowd vencer esse ano, ele começa o seu reinado. Mas e você? O que você acha disso? Então deixa aí o seu melhor comentário sobre esse vídeo. Compartilhe com mais pessoas que precisam, obviamente, conhecer um pouquinho da história. E eu aguardo vocês numa próxima oportunidade. Forte abraço, pessoal.